Fala pessoal, vamos dar continuidade aí às questõezinhas para a P3, tá? E aí eu trouxe mais uma questão aí, que é a questão 5 da prova, né, de 2017-2. Essa questão, né, é uma questão sobre equações diferenciais, e ele diz pra gente o seguinte, né, encontre a solução do problema de valor inicial. Aí ele dá essa equação pra gente: θ vezes dy dθ menos 2y igual a θ ao cubo vezes secante de θ vezes tangente de θ, com θ sendo maior que zero e tal que y de π sobre 3 é 2, tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder resolver essa questão é identificar qual o tipo da equação, se ela é uma equação de variáveis separáveis ou se ela é uma equação linear de primeira ordem, né? É mais ou menos fácil de ver que ela é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Lembrando que uma equação diferencial linear de primeira ordem a gente tem que escrever, né? Só é linear de primeira ordem se eu consigo escrever naquela forma padrão. dy dx, né? Mais p de x vezes y igual a uma certa q de x, tá? Onde p de x e q de x são funções contínuas. É claro que aqui está na variável θ, né? Então é só eu trocar, eu tenho que tentar fazer aparecer uma coisa desse tipo aqui, tá? Então dy dθ mais p de θ vezes y igual a q de θ, com q, p de θ e q de θ contínuas. Se eu conseguir escrever dessa forma, eu já sei que é uma equação diferencial linear de primeira ordem, né? E aí a gente tem aqui todo aquele método para poder resolver. Então veja bem, se eu pegar e dividir a equação aqui, né, por θ, eu vou obter uma coisa parecida com isso aqui, tá? Só que você veja que eu posso dividir por θ porque ele me disse aqui que θ é maior que zero. Então, né, vamos escrever a equação na forma padrão, que é o primeiro passo que você dá para resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, dividindo tudo por θ ali, eu vou obter, né, dy dθ mais menos 2 sobre θ vezes y igual a θ ao quadrado vezes secante de θ vezes tangente de θ, tá? Eu fiz aqui direto, né, dividir por θ. Quando eu divido θ por θ, eu tenho 1. Por isso não aparece ninguém aqui. Aqui ficou menos 2 sobre θ, tá aqui. E aqui eu pego e divido por θ, vai ficar θ ao cubo dividido por θ. Aí eu uso divisão de potências de mesma base, né? Então, como é 3 aqui e 1 em cima do θ, eu vou obter θ ao quadrado vezes secante de θ vezes tangente de θ. Tá claro? Se você reparar aqui, você tem essa função aqui é sua p de θ e essa função aqui é sua q de θ. Com isso daí eu posso dizer que essa equação ela é linear de primeira ordem, tá? E se ela é linear de primeira ordem, a gente sabe muito bem que após identificar o tipo de equação, a gente vai ter que determinar o quê? Aquela função, né, que a gente vai multiplicar a equação toda para poder resolver, que é o chamado fator integrante, né, da nossa equação. Ok? Então vamos tentar encontrar aí esse fator integrante. Então você percebe que é bem mecanismo mesmo, né? O negócio que é mais chato é você identificar qual o tipo da equação, né? Mas tem que exercitar mesmo para poder ficar tranquilo com isso. Então aqui a gente lembra que o fator integrante é uma coisa do tipo, né? Vamos determinar o fator integrante, tá? Então esse fator integrante eu sei que é uma função desse tipo, né? Exponencial da integral de p de θ dθ, né? Seria p de x dx, que a gente está acostumado na variável x, né? Mas aqui, como eu estou na variável θ, fica assim. Então vai ficar igual a exponencial de quem? Da integral
de menos 2 sobre θ dθ, ok? Isso vai ser igual a exponencial de menos 2 vezes a integral de 1 sobre θ dθ, ok? Então daí, o que eu vou obter? Exponencial de menos 2, essa integral aqui é imediata, é o ln do módulo de θ, tá certo? Né? Só que θ, ele já me disse que é maior que zero, se eu quiser eu já posso até tirar do módulo ali. Nesse caso aqui nem seria necessário também, porque de qualquer maneira, a gente sabe lá do pré-cálculo, né, vai aparecer aqui um módulo de θ ao quadrado. Módulo de θ ao quadrado é θ ao quadrado. Então, independentemente do θ ser maior que zero ou não, daria a mesma resposta, tá? Então ficaria assim, né? Exponencial de quem? De ln de módulo de θ a menos 2, tá? Aqui eu estou usando aquela propriedadezinha, né, do logaritmo da potência. Menos 2 sobre lá para cima do módulo de θ. Então eu fico com isso, né? O resultado disso aqui vai ser quem? Ou melhor, o resultado dessa exponencial vai ser o módulo de θ a menos 2, tá? Que é igual a 1 sobre o módulo de θ ao quadrado. Que, como eu falei para vocês, é 1 sobre θ ao quadrado, ok? Ou θ menos 2 também, se quiser, né? Não tem problema, tá? θ a menos 2, beleza? Então esse é o fator integrante. Determinado fator integrante, eu multiplico a equação toda pelo fator integrante, tá? Então vamos multiplicar a equação pelo fator integrante. Multiplicando a equação, tá? Lembrando que a equação tem que estar na forma padrão, tá? Para poder multiplicar por θ a menos 2, temos, tá? O que eu vou obter aqui? Vai ficar θ a menos 2, que multiplica dy dθ, mais θ a menos 2 vezes menos 2 sobre θ, vezes y, igual θ a menos 2 vezes θ ao quadrado, vezes secante de θ, vezes tangente de θ. Tá? E com isso daí, a gente já caminha para o final, pelo menos para o final que eu digo é encontrar a solução geral da nossa equação. Tá? Então daqui eu vou obter que θ a menos 2, θ menos 2 vezes dy dθ, mais, aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base, né? E aqui menos e mais vai ficar menos. Então vou colocar o menos aqui. Menos. Divisão de potência de mesma base. Aqui é 1. Então vai ficar θ menos 2 menos 1. Vai dar θ a menos 3. Então ficar assim, ó. Vai ficar 2θ a menos 3 vezes y. Tá? Igual. Aqui seria θ elevado a zero, né? Mas todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, é 1, resultado. Então vai ficar só secante de θ vezes a tangente de θ. Tá claro? Beleza. Quando eu conseguir arrumar desse jeito aí, aqui é que acontece, né, a mágica da coisa. Vai ficar assim. Isso aqui vai ser a derivada em relação a θ de quem? De θ a menos 2 vezes y, né? É só você observar aqui, ó, você repete o θ menos 2, esse dy dθ, que seria o y', ele fica y, tá? Se você calcular a derivada em relação a θ desse produto aqui, você vai obter exatamente o que está aqui em cima, tá? Que a derivada seria a primeira vezes a derivada segunda, mais a derivada da primeira, que é isso, vezes a segunda, tá vendo? Então é por isso que você multiplica pelo fator integrante, para você obter uma coisa desse tipo. Então você vai obter isso aqui, né? Essa derivada aqui é igual a secante de θ, né? Vezes θ. Então daqui, como é que você vai ficar? É só integrar de ambos os lados, né? Se você quiser até adiantar o passo aqui, você já pode escrever assim. θ menos 2 vezes y vai ser quem? A integral da secante de θ vezes a tangente de θ dθ.
Tá claro? Eu integrei aqui de ambos os lados, tá certo? Então assim, o que eu vou obter agora? Eu só tenho que, na verdade, eu só tenho que calcular essa integral aqui, que é uma integral imediata, né? Não é uma integral difícil de você calcular, não. Geralmente, né, nas provas caem questões assim, que as integrais são imediatas. Pode acontecer de repente você ter que usar um método para poder resolver, né, uma integração por partes ou alguma coisa desse tipo. Mas aqui não, aqui é direto. É só eu lembrar que isso daqui, a integral da secante vezes a tangente é quem? É a secante de θ, né? Isso daqui é imediato. Então aqui, ó, integral da secante de θ vezes a tangente de θ de θ é igual a secante de θ mais c. Por quê? Porque se eu derivar a secante, eu vou obter justamente a secante vezes a tangente. Tá? Então essas coisas têm que estar no sangue, porque se você não lembrar disso aqui, você vai ficar batendo cabeça aqui um tempão, tentando usar algum método de substituição, alguma coisa desse tipo. Tá? Então daí, o que você obtém? Θ a menos 2 vezes y vai ser igual a quem? Secante de θ mais c, ok? E essa daqui é a solução, né? Esse c aqui sendo um número real. Essa daqui é a solução geral da minha equação. Mas ele não me pediu a solução geral. Ele me pediu para eu poder resolver o problema de valor inicial, né? Então eu vou ter que usar a condição inicial para poder justamente encontrar esse valor de c e liquidar com a questão. Então, ó, como y de π sobre 3 era igual a y de π sobre 3 era igual a 2, né? Temos. Eu vou pegar aqui e vou substituir, né? Aqui no lugar de θ eu ponho π sobre 3. Então aqui, ó, dessa equação eu vou obter π sobre 3 a menos 2 vezes y de π sobre 3, tá? Porque isso aqui, ó, esse y aqui é um y de θ, lembra disso? Igual a secante de π sobre 3, mais o c, tá certo? Então daqui, ó, regra de potência, vai ficar 3 sobre π, propriedade de potência, né? Melhor dizendo. O resultado disso aqui ele me disse que é 2. Secante de π sobre 3, né? É só você lembrar que secante é quem? É 1 sobre o cosseno de π sobre 3, mais c. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18 sobre π, igual a 1 sobre cosseno de 60. Só que cosseno de 60 é o seno de 30, que é meio. Então aqui vai ficar assim. E daqui eu vou obter o quê? Que c é 18, né? Sobre π ao quadrado, que eu já esquecendo aqui, né? Menos igual, melhor dizendo, a 2 mais c, né? Repete o primeiro, inverte, multiplica pelo inverso do de baixo. Então o valor de c aqui é 18 sobre π quadrado menos 2. Tá claro? Esse é o valor de c. Com isso daí eu resolvi o meu problema de valor inicial. Vou colocar até a resposta aqui, para não ter que apagar aquela parte ali. Então daqui, ó, você tem o que? Θ a menos 2. Você tem θ a menos 2 vezes y igual a secante de θ mais o c, que é isso aqui. 18 sobre π quadrado menos 2. Tá? Se você reparar, lá no gabarito dele, lá não está essa resposta, tá? Embora essa resposta aí já satisfaça, tá certo? Se você não tem segurança, às vezes está nervoso, alguma coisa, já para aqui e deixa, tá? Mas se você quiser dar uma ajeitada aqui, eu posso escrever y em função de θ. Então aqui, para poder escrever y em função de θ, o que eu vou fazer? É só pegar e multiplicar por θ ao quadrado de ambos os lados aqui, tá? Então ficaria com isso, ó, θ ao quadrado, θ menos 2, vezes y igual secante de θ mais
18 sobre π quadrado menos 2, que multiplica quem? Θ ao quadrado, ó, dos dois lados. E aqui o resultado disso é 1. Então a resposta aqui é y igual a secante de θ mais 18 sobre π quadrado menos 2, que multiplica quem? Θ ao quadrado, tá? Essa daqui é a resposta final para o nosso problema de valor inicial, ok? Então você veja aí que não é algo tão complicado às vezes quanto parece, tá? Exige treino, né? Tem que meter a cara e fazer exercício mesmo, tá bom? Então a prova está chegando aí, vamos acelerando aí os estudos aí e fazendo o máximo de exercício que puder, tá? Se der, até sonha com esse negócio aí, porque é assim mesmo, tá? A pressão é grande, mas o negócio é chegar lá. Valeu? Um abraço para vocês aí, tudo de bom, que Deus abençoe a vida de cada um. Valeu!